E aí, de lá para cá, a gente chegou a 10 lojas de varejo, né? O nosso site hoje também é um site, principalmente para esse momento, né? A gente atende o Brasil inteiro. E o nosso principal negócio não são as lojas, igual você falou, os estudantes conhecem a gente muito mais pelas lojas que a gente pega a porta de rua, né? Mas Isso. o nosso principal negócio é B2B. Fala galera, tudo certo? Passando para trazer mais um episódio aí do Quinto na Mesa. Hoje a gente tem a grande satisfação de poder conversar com o Rafael, ele que é gestor lá da Casa da Gráfica. É a gente aí que é estudante, quem nunca recorreu lá na Casa da Gráfica para imprimir um xerox do trabalho, para imprimir, fazer uma encadernação. Rafael, eu queria te agradecer pela participação, muito bom poder ter você aqui conversando com a gente. Bacana demais. Eu que te agradeço, Vitor, pelo convite, né? Pelo o convite do pessoal do Quatro na Mesa. E é um prazer estar aqui nesse momento. Acho que mais do que nunca é hora de compartilhar, de trocar e enfim, mostrar as experiências, o que a gente tem feito aí nesse período, porque dessa forma acho que a gente pode contribuir aí com muita gente. Perfeito, bacana demais. Queria que você começasse contando para a gente um pouquinho sua trajetória, como é que foi até você chegar no momento antes da Casa da Gráfica, até o momento da criação. Então, meu nome é Rafael Rodrigues. Eu costumo dizer que eu fui um empreendedor desde muito cedo, mas o empreendedor medroso com a cultura medrosa que predomina no nosso país, infelizmente, né? Então, assim, eu sempre gostei de criar coisas, sempre criei, não diria negócios, mas criei formas de vender, de monetizar de alguma forma, mas sempre com aquela ideia, acho que de 99% dos brasileiros, de querer um emprego, que ganhasse bem, enfim. E eu fiz o vestibular para engenharia elétrica, né? Passei para engenharia, cursei engenharia na UFJF, mas logo no início, quando eu entrei para engenharia na UFJF, eu fui convidado para ser monitor num cursinho. E ali eu entrei para educação para nunca mais sair, né? De monitor fui a professor, dei muita aula, foram 13 anos de sala de aula. Então, dando aula de matemática, fui coordenador de escola, de cursinho, fui diretor de escola, tive um cursinho meu, fundei um cursinho. Foi quando eu comecei a ter mais consciência desse meu lado empreendedor, né, já com um pouquinho mais de gestão. Então, montei um cursinho junto com a minha esposa, que é minha esposa e minha sócia até hoje, na Casa da Gráfica também. Bacana. E ali a gente montou um cursinho muito pequenininho, com uma salinha, foi crescendo até que a gente atingiu mais de 1.000 alunos, tinham 2 andares de um prédio na Rua Alfred, que depois passou para Marechal. E a Casa da Gráfica, eu costumo dizer que ela nasceu ali, porque dentro do nosso cursinho a gente fazia os nossos próprios materiais didáticos, a gente buscava uma ideia de material didático com mais qualidade e a gente não encontrava nenhuma gráfica que atendesse da forma que a gente gostaria. Então a gente começou a produzir a gente mesmo. E ali eu senti que a gente poderia fazer muita diferença na educação com a proposta que a gente tinha de produção de material didático. E aí, em 2011, eu recebi uma proposta do Apogeu para vender o nosso cursinho para o Apogeu. A gente vende o Integral, né, que era o nome do nosso curso. A gente vendeu o Integral para o Apogeu e fundou no dia seguinte a Casa da Gráfica com o intuito de atender escolas, né, rede de ensino e tudo. E aí ali, o nome vem disso, né, que a gente montou bem adaptado, a gente alugou uma casa e adaptou aquela casa para virar uma gráfica. Então você tinha um quarto de impressão, outro quarto de manutenção, a sala era acabamento, a cozinha era estoque, enfim. E ali a gente trabalhava de porta fechada, atendendo só escola, só com produção de material didático. E aí a gente foi crescendo, atendendo cada vez maior número de escolas, a gente passou a atender um sistema de ensino, e em 2014 a gente decidiu ir para o varejo, a princípio pela internet, vendendo através do nosso site, casadagráfica.com. E em outubro de 2014 a gente inaugurou a primeira loja de varejo.
E aí, de lá para cá, a gente chegou a 10 lojas de varejo, né? O nosso site hoje também é um site, principalmente para esse momento, né? A gente atende o Brasil inteiro. E o nosso principal negócio não são as lojas, igual você falou, os estudantes conhecem a gente muito mais pelas lojas que a gente pega a porta de rua, né? Isso. Mas o nosso principal negócio é B2B, é vender para a empresa do setor educacional. Então a gente atende grandes sistemas de ensino, redes de ensino, e a gente tem uma produção, um galpão, né, que opera nesse intuito para atender produção de material didático, apostila, simulado, prova, enfim, tudo isso. Então, uma escala muito, muito maior até do que a gente vê mesmo, né? Igual você falou. E é bacana sua trajetória já muito envolvida, né, com o setor educacional. Desde que você começou, eu acho que alinhou um pouco a gestão com o setor educacional. Como que é a sua rotina hoje como empreendedor, visto que você tem, né, uma empresa que tem muitas atribuições, uma gestão muito em rede, então tem muitos funcionários. Como que você consegue manter um nível de serviço similar assim em todas as gráficas e a partir de treinamentos? Como é que é feito tudo isso, essa gestão da cadeia mesmo? Essa é a parte mais difícil, né? A gestão de pessoas e dos processos deles se manterem, né? Assim, eu tenho a sorte de, desde o início, ter a Suelen do meu lado, porque a gente é muito complementar, né? Ela é uma pessoa muito focada em processo, ela é muito boa nisso. Ela é formada em administração, contabilidade, então a parte do administrativo financeiro fica muito por conta dela, e a parte de operações e comercial fica comigo, né? Então essa divisão já ajuda bem, que fica bem cada um na sua área, né? E de uns tempos para cá a gente fez também uma divisão em relação à operação em si. A gente dividiu a operação varejo da operação produção. Então a parte de varejo, como a gente cresceu muito no varejo, a dificuldade ali é muito grande. Para você realmente, igual você falou, manter o padrão, por mais que a gente faça muitos treinamentos, a gente tem manual de tudo, enfim, mas é muito difícil você manter esse padrão. Então a Suelen assumiu essa parte para que as lojas consigam operar cada vez mais de forma padronizada. E ao longo do tempo a gente conseguiu formar um time hoje que a gente também conta muito com ele. Então a gente tem um gerente de produção muito, muito focado, muito alinhado com os nossos valores, né? Então a gente divide a gestão. A gente tem eu e a Suelen, e a gente tem uma equipe de gestores que tem financeiro, comercial, operações e um gestor que a gente chama de excelência e expansão, que é uma pessoa que cuida da parte de manter as lojas funcionando todas da mesma maneira e da abertura de novas lojas, novas unidades também. O foco basicamente de estratégico, tático, fica nesse formato aí, entendeu? Não, bacana demais. O foco fica mais no ensinamento, então, para esse time, né, de gestores, e a função deles é repassar isso em cadeia. Transmitir isso em cadeia. Sim, fora isso a gente tem alguns programas de treinamento mais específicos, fora aqueles que a gente contrata à parte, né? Então a gente nasceu um projeto lá em 2015 chamado Clube do Livro, onde ali foi o primeiro projetinho de desenvolvimento que a gente implantou, onde a gente subsidia a compra de livros para os funcionários fazerem a leitura e a gente tem reuniões para debater. Isso foi evoluindo, a gente criou uma escola de gestores, que vai um pouco além apenas da leitura do livro. A gente tem, em paralelo, um programa de recrutamento, que é nessa pegada que chama Escola de Aprendizes. Então a gente pega pessoas de primeiro emprego, pessoas que estão afastadas do mercado de trabalho. A gente traz para dar um curso para ensinar a trabalhar no ramo de gráfica digital, que é o nosso ramo, e dali a gente sempre contrata os destaques desse curso. Então isso ajuda também você na captação já receber pessoas alinhadas com aquilo que a gente acredita. E a gente teve um último programa que a gente implantou agora que chama Casa do Crescimento, onde a gente fez uma seleção interna e a gente faz um programa são 3 fases semestrais. Então, em 1 ano e meio, a ideia é que a pessoa saia dali pronta para um cargo de gestão, entendeu?
Bacana demais. Bem, bem avançado, assim. Eu acho que os processos são bem avançados em questão de gestão, uma organização que até pode justificar o sucesso da marca, né? Parece que é bem organizado, os processos e tudo. Você tem uma visão muito estratégica, né, do negócio como um todo. Acho que tem muito Hoje a gente tenta muito, mas é difícil. A gente tenta muito ficar mais no estratégia. Eu brinco muito com a Suelen, que é assim, todo mundo que vem na nossa empresa, as consultorias que a gente já contratou, amigos empresários que vivenciam dia a dia, a rotina, falam, nossa, como é organizado. A gente, olhando, a gente acha muito desorganizado e quer arrumar, entendeu? Então isso é muito engraçado, porque é difícil, né? Você sempre tem melhorias para implantar. é o sentimento, Mas, né, de querer o mais evoluir. importante é essa busca, né? Talvez isso seja bem importante também, né? Você tá querendo sempre mindset de crescimento, né? Sempre melhorar. Sim. Mas é muito comum a gente ver o gestor que é muito envolvido com o operacional, né? E isso atrapalha um pouco o crescimento, a escala, aquele cara que está muito ali no dia a dia, o tempo inteiro envolvido mesmo com o operacional, dificulta muito o crescimento, né? E parece que não é tanto o caso já em questão de maturidade da casa da gráfica. A gente sofreu muito por conta disso, né? Você conseguir sair, a gente não saiu 100% em vários momentos. Situações acontecem que a gente precisa se envolver mais na operação. Mas eu diria que a gente evoluiu pra caramba a ponto de hoje, a maior parte do tempo, a gente consegue estar fora daquela rotina da operação ali para pensar realmente em melhorias, em processos e aplicar, pensar como um todo no crescimento da empresa. Show. E hoje você comentou, né, antes até da gente iniciar a gravação, você comentou, hoje vocês têm um foco muito grande em educação, né? Você comentou até do online, do podcast online, tem o foco na produção de material didático e o foco na loja física do varejo mesmo. Tem como é que tá mais ou menos assim, se fosse quantificar em questão de priorização, assim, como é que está em termos de priorização de cada um desses segmentos? Então, a verdade é que assim, o nosso setor, a gente costuma dizer que a gente é uma empresa de educação, que a gente tem as máquinas ali e os processos gráficos como meio para fazer uma transformação e causar um impacto positivo na educação. Esse é o nosso propósito maior. Não é à toa que o nosso slogan é Educação com Vida. Então, assim, eu brinco que a gente participa de feiras de educação, eventos educacionais, mas nunca participou de uma feira gráfica, né? Nos eventos universitários, por exemplo, a gente se envolve em vários. A gente participa desde feiras pequenas aqui em Juiz de Fora até a Bet Educar, que é a maior feira educacional da América Latina, a gente está como expositor, né? Então, esse realmente é um posicionamento muito claro da empresa. E, automaticamente, o nosso principal negócio é atender redes e sistemas de ensino. Esse é o nosso principal negócio. Só que, quando a gente decide ir para o varejo e atender na ponta, é porque a gente quer fazer o mesmo que a gente faz para as escolas e instituições educacionais para o consumidor final, para o estudante, né? Então, hoje, as nossas lojas de varejo têm um percentual muito alto do nosso fluxo de atendimento para estudantes, assim como o nosso site, né? Então, eu diria que, no final das contas, tudo gira em torno de uma coisa só, que é atender um setor educacional, de formas diferentes. Então, eu tenho um time muito focado, que é um comercial interno, né, que as pessoas não veem nas lojas, tudo, eles ficam fechados, né? Hoje, por exemplo, eles estão em home office, né? Mas que eles ficam o dia todo falando, atendendo, relacionando com empresas de educação. E eu tenho o pessoal que está lá na ponta mesmo, aqui, na rotina do dia a dia, no balcão, atendendo o setor de educação, mas numa finalidade diferente, que é o estudante, né? Então, essa divisão para a gente hoje fica bem clara. Tem formas diferentes, mas para um fim único, que é o setor educacional. A missão muito envolvida ali com o educacional, né? Totalmente, na verdade. Sim. Não, bacana. Te confesso que é um lado que eu não conhecia a fundo ainda, dessa pegada
tão aprofundada assim no setor educacional, é até bem bacana saber disso. E eu acho que passando já por um pouco esse momento que a gente vive, né, 2020 de maneira geral, a gente começou, não sei se você concorda, com um momento talvez que a gente estava abrindo mais o caixa, a possibilidade de pensar em expansão, porque vinha num momento estável, né? Eu acho que tinha uma certa estabilidade nos negócios, estava proporcionando algumas chances de crescimento, e aí vem uma questão de que muitos gestores até estão passando um pouco de aperto agora por essa situação, né? Ter aberto um pouco o caixa, vamos tentar desenvolver um pouco agora, nesse momento que está mais tranquilo, e aí vem o coronavírus e prejudica totalmente qualquer projeção, qualquer plano de expansão. Como é que foi isso, essa questão para a Casa da Gráfica, que já é uma marca mais forte, mais consolidada, assim, mas que também, com certeza, tem o seu ritmo, né, de expansão? Claro. Na verdade, a gente fez uma expansão bem grande em outubro de 2019, em que a gente montou um galpão novo, né? A gente construiu um galpão que era uma sede própria nossa em 2016. E aí a gente construiu do nosso jeito, né? Achou que ali seria para sempre, né? Talvez seja uma das grandes lições nesse período, nesse percurso todo aí, né? Que hoje tem essa discussão muito grande sobre imóvel próprio ou alugado, ao meu modo de ver, por tudo que a gente já viveu aí, principalmente no comercial, eu entendo hoje que um imóvel próprio para fins comerciais próprios, né, não é tão interessante. Por quê? Porque é o que aconteceu com a gente. A gente construiu e a gente cresceu, chegou a um ponto que ele não conseguia nos atender mais. E aí foi uma das decisões mais difíceis que a gente já tomou, que é pegar aquele galpão nosso que a gente construiu do nosso jeito e falar, não serve mais, eu preciso buscar outro. E a gente fez isso muito pensado, muito calculado, ficamos aí 4, 5 meses bolando esse planejamento para fazer esse investimento, né? A gente faz boa parte dos nossos investimentos com capital próprio, e aí a gente fez um investimento bem grande para ir para esse galpão novo, tanto em estrutura física quanto em maquinários, e tivemos um primeiro bimestre fantástico, foi o nosso melhor primeiro bimestre da história da empresa. E aí, logo na sequência, em março, vem essa bomba aí e trava tudo, né? Então, não é fácil. A gente, como todos, eu acho que teve aquele primeiro momento de incerteza, sem saber muito bem o quanto isso ia durar, o que é o melhor caminho a se tomar. Mas foi bem interessante que, assim, logo que passou essa incerteza, a gente conseguiu reunir o time e tomar ações rápidas que tiveram um retorno bem legal. Não vou dizer que para ninguém, eu acho que esse momento é positivo, né? Mas dentro das possibilidades, até que a gente está conseguindo atravessar esse período aí de uma forma razoável. E projeto mesmo, assim, que estava acontecendo vigente, o galpão já estava encerrado no começo da... Já estava. E tem Já algum estava. projeto... A gente tinha campanhas para soltar, né? A gente sempre faz, por exemplo, no varejo, a campanha de volta às aulas. E praticamente no meio dela, né? Porque o FJF voltou às aulas, teve acho que 2 semanas de aula. 2 semanas de aula. 2 semanas de aula e parou. Então, assim, isso foi um problema e logo em seguida veio um decreto, né? Então a gente não tinha nem o que fazer. A gente precisou do dia para a noite fechar todas as lojas. E assim, é óbvio, né? A gente está, por exemplo, dentre esses projetos todos, a gente está no meio de uma consultoria de franqueabilidade. A gente já recebeu dezenas de pedidos de abertura de franquia da Casa da Gráfica em outras cidades e tudo. E, obviamente, a gente negou todos porque a gente não é maluco de fazer isso sem estar muito validado, muito testado, enfim. Então a gente contratou uma empresa para fazer esse estudo que era nesse primeiro semestre de 2019 que ele estava acontecendo, e esse teve que pausar, não tem jeito. Então a gente está
parado a princípio com esse projeto. É até um ponto que eu ia chegar, né? Uma marca já mais madura, assim, questão de franquia, que deu certo. Isso, o pensamento da franquia seria para loja de varejo mesmo. De varejo, de varejo. Tava Porque a nossa produção hoje ela já alcança, né? Hoje a gente envia material para todas as regiões do país. Então isso é mais fácil de eu concentrar uma produção e enviar para escolas, enfim, sistemas. Agora, mas para atender o consumidor final, aí é mais complexo. Por mais que tenha o site, tem muito material que você precisa na hora ali, né? Tem que ser dinâmico, né? Pequeno, que se você tiver que mandar para o norte, o frete inviabiliza, né? Tem muitas situações que inviabilizam o uso do site para locais mais distantes. E por isso seria necessário ter uma loja física mesmo. E aí você acredita que ainda falta um pouco em questão de processo mesmo, assim, estruturação, de maturação de processo antes de prosseguir com essa ideia? Sem dúvida. Eu falo sempre com a minha equipe, gente, essa história de 100% padrão nunca vai existir. A franquia que é exemplo para todo mundo no mundo inteiro é o McDonald's. Se você comer o hambúrguer do McDonald's aqui, comer em São Paulo, comer no México, comer nos Estados Unidos, não é 100% igual, entendeu? Só que a experiência é sempre muito parecida. Por mais que o sanduíche seja 100% igual, é sempre muito parecida a forma de você. Então, assim, a gente tem muitas coisas, talvez, as mais importantes, que são muito padronizadas na Casa da Gráfica, né? Assim, a gente é realmente muito enjoado com relação, por exemplo, à qualidade de impressão. Então, assim, eu sou talvez dos pouquíssimos no Brasil, por exemplo, que trabalha com todos os insumos originais Ricoh. A gente tem selo Ricoh falando isso. 99% hoje do mercado consome toner chinês e tal. Então, você chega um dia, a cópia está clara, um dia está escura, um dia está riscada, um dia está falhando. E a gente é muito enjoado, a gente tem um técnico próprio que roda as unidades, qualquer detalhezinho ele está abrindo chamado para o nosso técnico atender. Então isso é muito importante. Você escalar isso não é simples, entendeu? Para eu manter isso que eu faço aqui dentro, por exemplo, eu não preciso ir longe, se eu tiver uma unidade em Barbacena, já não é tão simples. Você está em Viçosa, eu não tenho dúvida que se a gente abrir uma Casa da Gráfica em Viçosa vai ser uma loja muito bem sucedida. Mas manter isso que a gente faz aqui com uma unidade em Viçosa não é simples, entendeu? Então exige algumas coisas que a gente precisa implantar e que precisa de um estudo maior, de um tempo maior para conseguir chegar a esse ponto, entendeu? Com certeza. E você acredita que esse foco assim, na qualidade, muito foco na qualidade, seja desde o momento da nascença da Casa da Gráfica, o que torna o diferencial dela, o que faz ela ser diferente, porque até o setor um pouco, né, tem uma barreira de entrada relativamente baixa e tudo mais. Como prosperar, qual foi o diferencial? Foi essa questão da qualidade da impressão, da satisfação do colaborador, que eu vi que você trabalha muito, a questão de satisfação do colaborador. O que você acha que foram os diferenciais assim, que fizeram alavancar a Casa Gráfica frente a um setor? E aí, se quiser falar um pouco sobre o setor também, a sua opinião. Pois é, assim, o setor é um setor muito complexo, né? Eu tento explicar isso de uma forma que não fique agressiva, mas de forma bem resumida é assim, o setor gráfico no Brasil, ele é muito formal, profissional, muito, muito forte na gráfica offset industrial, né? Então, você tem aí no Brasil inteiro grandes gráficas, conglomerados, tem a Esdeva aqui em Juiz de Fora, que é gigantesca. Enfim, esse braço do setor gráfico, ele é muito evoluído. Então você tem software de gestão assim fantástico. Enfim, tudo é muito avançado para essa parte. Nós trabalhamos no setor de gráfica digital, que é o extremo oposto. Que se você pensa nesse setor, em qualquer lugar, tá? Todo lugar que eu chego, qualquer cidade que eu chego, eu vou procurar as melhores gráficas digitais. O que é a gráfica digital na prática? É o xerocão, né? Seja o que você tem na faculdade, seja o que você acha pela rua aí. E essa parte é uma parte extremamente informal e extremamente atrasada. Então, por exemplo,
quando a gente construiu e sabia que a gente precisaria crescer, a gente precisava de um software de gestão para conseguir controlar tudo isso. Você não encontra, cara. Não existe. A gente teve que customizar um para nós. Então hoje a gente tem um que a gente basicamente criou, né? Para controlar, porque você realmente não tem no mercado. E isso vai desde o software até qualquer outra parte. Assim, é um segmento muito amador. Então, quando a gente entrou para isso, essa é a grande barreira de entrada. Se hoje você quiser criar uma rede de gráficas digitais, você vai ter muita dificuldade de fazer isso com processos e padrões definidos, entendeu? Que a gente ralou muito para estar no ponto que a gente está, que está longe de ser o ideal ainda, que a gente ainda precisa evoluir pra caramba. Mas a gente já está aí há 6 anos no varejo, né, apanhando pra caramba para chegar nesse ponto que a gente está hoje. Então isso é um ponto que eu acho que vale destacar. E assim, a ida para o varejo foi muito condicionada a isso. As minhas experiências com o Xerox sempre foram muito ruins. Então, quando a gente decide ir para o varejo, eu falo, não, a gente vai, mas a gente vai de forma diferente do que tem no mercado, né? A gente vai tentar ter lojas mais legais, criar realmente algo que não existia em termos de experiência, né? Então, as nossas lojas, a gente tenta ter um layout, além de ser todo igual, um layout moderno, bacana, né? Ter um espaço para que as pessoas, por mais que tenha fila, porque isso é algo que não dá para você tirar, né? Muita gente fala na casa, pô, mas é muita fila, podia pôr mais máquina ou mais funcionário. Não tem espaço, né? As nossas lojas têm um volume de máquinas dentro do espaço possível, que é o máximo que a gente consegue fazer. E aí eu encher de gente lá dentro sem conseguir pôr mais máquina, não vai funcionar, não vai ter validade nenhuma, né? Então, assim, a gente foi com esse intuito. Então, desde o primeiro momento, a gente sempre se preocupou em ter essa qualidade. Mas se tiver que citar o diferencial, eu acho que isso tudo é o pré-requisito para a gente existir no segmento. A gente nasceu com essa questão muito bem definida na nossa cabeça. Mas o diferencial mesmo, sem sombra de dúvida, é o nosso propósito do que o porquê a gente decidiu fazer isso. Né? Assim, eu nunca imaginei ter uma gráfica, a Sueli é a mesma coisa, mas a gente, a partir do momento que eu, muito tempo dentro do setor de educação, e ela, a partir do momento que esteve comigo, a gente tinha certeza de que a nossa existência para o setor de educação teria um impacto muito legal. E aquilo ali é o porquê da gente existir, não é o que a gente faz ali de imprimir com qualidade, é o porquê, assim, hoje a gente atende, por exemplo, clientes do interior do Nordeste, no interior de Pernambuco, do norte lá do país, em Belém, que clientes que falam, cara, eu nunca imaginei ter um material colorido quando eu criei a minha empresa. A gente tem sistema de educação de Belém, que é um sistema que foi criado para atender as classes D e E, que ninguém olha para eles nesse sentido, né? Porque já parte do princípio que são escolas públicas, enfim. E o cara fez um modelo de negócio para isso. E ele sempre teve o material didático dele preto e branco lá, dentro do custo que era viável. E hoje a gente viabiliza, o material dele é lindo, colorido, muito bem feito. Então, assim, isso... a nossa equipe comprou muito essa ideia, entendeu? Então hoje, se você chegar com um colaborador na Casa da Gráfica e perguntar para ele por que a Casa da Gráfica existe, ou o que é o principal propósito da Casa da Gráfica, a nossa equipe vai te falar que é gerar impacto na educação, entendeu? E eu acho que isso chega no balcão lá, quando vai atender um estudante. Obviamente que nem sempre. Obviamente que quanto maior, isso vai ficando mais difícil de replicar, mas a gente tenta bastante que isso consiga chegar até o nosso cliente. E no B2B eu não tenho dúvida, assim, as empresas que a gente atende, as escolas que a gente atende, os sistemas de ensino que a gente atende, todos eles percebem o quanto a gente é apaixonado com isso que a gente faz. E muitos dos nossos clientes do varejo já conseguem ter essa percepção. A gente tem relatos muito legais.
Só que é muito mais difícil replicar, porque o número de atendimentos, o volume de atendimentos é muito grande. Mas a nossa batalha é essa. E eu tenho certeza que todo o sucesso que a gente tem é por conta disso. E quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais sucesso a gente vai ter também no varejo, entendeu? Perfeito. Bacana demais. O propósito é muito envolvido com a parte educacional, né? E é bacana ver que o colaborador consegue transmitir isso. Talvez no processo de franquia isso, né, seja mais fundamental, conseguir passar essa visão, essa missão, esse valor para o colaborador. É fundamental e é um fator que dificulta também você conseguir isso, porque não é qualquer um que vai poder ser meu franqueado, né? Tem que sentir nele, né, que ele consegue transmitir esse valor, né? Com certeza. Perfeito. Os nossos valores hoje, assim, a gente tem prova a gente pergunta na prova dos valores da empresa, a galera tem que saber, entendeu? Não tem como a gente não abre mão disso. Eu falo que os funcionários mais antigos, eles não devem nem aguentar mais ouvir falar, porque principalmente os gestores, né, que a gente tem reunião semanal, toda reunião eu discuto o missão, visão, valores com eles, então eles ficam tá bem entranhado. Bem por dentro disso, né? Passando para a reta final aqui, como é que está sendo assim, né, a gestão da crise para a Casa da Gráfica e como é que está a programação de retomada, questão de operação, volta gradual? Então, como eu falei, logo que saiu o decreto, a gente teve que fechar todas as lojas, né? A minha produção continuou operando com equipe reduzida, né, grupo de riscos 100% em casa, comercial e administrativo todo em home office, os funcionários do varejo, como fechou a princípio em casa também, e a minha equipe de produção eu consegui reduzi-la ao máximo para trabalhar assim, dentro do limite para conseguir atender realmente os clientes. A partir disso, a gente teve o nosso site com um crescimento bem legal, mas né, ele significa muito pouco do nosso faturamento, mas ele cresceu bastante e continua crescendo, que é mais legal. Com essa MP, a gente fez a suspensão de contrato da equipe de varejo, basicamente, né, que as lojas estão fechadas. E foi muito legal, acho que vale compartilhar, porque a gente fez a suspensão dessa galera do atendimento do varejo e fizemos a suspensão de 27 colaboradores. E aí eu não sei se você tem essa noção, mas assim, a suspensão nada mais é do que um seguro-desemprego sem que o funcionário fique desempregado, né? O governo vai pagar o seguro-desemprego, assim que a operação retomar, ele volta ao trabalho, inclusive com estabilidade. Quando o governo paga o seguro-desemprego, sempre tem um valorzinho a menos aí, né? Arredondando aqui, imagina o cara que ganha 2.000. No seguro-desemprego ele vai ganhar 1.500 e alguma coisa. Então dá uma diferencinha. Né? Isso para todos os funcionários. Então logo que a gente decidiu usar, que era necessário usar essa MP, o que a gente fez? Eu e a Sueli conversamos, fizemos a análise de quanto o funcionário ganhava, quanto ele passaria a ganhar a partir dessa suspensão. E é uma redução, principalmente porque a gente tem muito funcionário que tem variável, né, no nosso varejo. E não está funcionando, então ele não teria. E aí a gente ficou nessa preocupação. Pô, a gente vai dar a suspensão. Beleza, ele vai continuar tendo o salário, porque o governo está pagando, mas é um salário menor. Então, na dúvida, a gente tomou a seguinte decisão. A gente falou, não, vamos conversar com todos os funcionários, olho no olho, explicar o que vai acontecer, mostrar o quanto vai reduzindo o salário dele e entender dele, se dessa forma ele consegue fechar o orçamento. Porque a nossa preocupação era, se ele não conseguir fechar o orçamento, a gente vai estar criando um problema no orçamento familiar de um colaborador, isso não é legal. E aí a gente conversou com todo mundo e explicou, se você conseguir se enquadrar, vai ser importante, vai ajudar. Mas se você não conseguir, a gente está aqui para te apoiar e vai te pagar por fora essa redução de salário que vai acontecer, né? E foi muito legal, cara, os feedbacks, assim. Como a gente sentiu que o time compra a mesma ideia junto, né? Dos 27, praticamente todos falaram, não, a gente entende o momento de todo mundo, né, se ajudar, então a gente não precisa e tudo. Uma parte realmente precisava, e foi muito legal a gente ter feito, porque a gente vai conseguir ajudar para que ninguém passe nenhum tipo de aperto.
E foi uma experiência fantástica, fantástica mesmo. E aí, dessa forma, tá todo mundo, né, assegurado, a gente conseguiu ouvir cada um dos colaboradores para que eles fiquem tranquilos por esse período. E estamos apostando muito, cara, no site. Como está crescendo bastante, a gente, inclusive, está investindo mais no site para atingir mais lugares. A gente já vende para tudo quanto é canto, mas tudo orgânico. Então, a gente já vinha protelando esse investimento mais forte no site para ele ganhar corpo e ganhar capilaridade, e saiu do papel isso. A gente está agora entrando nas capitais e vai continuar crescendo aí para que o site ganhe força em termos nacionais. O momento como um todo meio que empurrou essa... Sim, eu acho que esse momento, quem não aproveitar dele, cara, tá perdendo uma grande oportunidade, porque te tira totalmente daquela rotina, né, comum ali, de você acaba deixando muita coisa engavetada porque a rotina te engole, e nesse momento, forçadamente, você saiu da rotina. E aí a gente tirou muita coisa, né, inclusive o podcast que eu te falei, a gente já tinha um blog que falava de educação, mesmo sendo uma gráfica, e a gente pegou e expandiu isso para um podcast que tem sido fantástico. A gente criou já tem 3 episódios gravados. O podcast chama Educação com Vida. E, a gente está ouvindo pessoas trocando assim, nossa, muito legal. Ontem a gente teve um episódio fantástico com o Maquele, que é o diretor da Rede Apogeu. Legal, tivemos o Rafael Cunha, que é VP de Educação do Descomplica, que também é uma plataforma gigante. Então, assim, tem sido muito legal. Essa experiência torcer para que, enquanto sociedade, a gente saia disso melhor, né? Acredito que nossa parte aqui, eu não tenho dúvida que a gente vai sair melhor enquanto empresa, enquanto equipe, enquanto fomento de coisas positivas para a sociedade aí como um todo. É muito bacana ver que não só tentaram, como conseguiram mesmo, né? Trazer todo o conforto, ajustar de fato o time para esse momento, questão salarial, questão de operação. Muito bacana poder ver isso. O podcast a gente encontra lá no Spotify? Então, na verdade, a gente está em processo para botar nas plataformas. Por enquanto está no YouTube. Né? A gente criou um canal no YouTube que chama Educação com Vida. Educação com Vida. O nome é Educação com, separadamente, Vida, né? Mas para remeter a ideia, porque a gente está sempre convidando pessoas. Mas aí teve gente que não achou o canal porque escreveu convida do verbo convidar. Mas na verdade é convida, separadamente. Entendi. Então a gente já está no YouTube. Os 2 primeiros episódios já estavam lá. O terceiro entra hoje. E tá rolando toda quinta a gravação. Toda sexta a gente solta. Coincidentemente, igual vocês soltam toda sexta. E episódio a gente também. Eu vou deixar até na descrição aqui do nosso bate-papo, eu deixo o link aqui direcionado lá pro podcast pra galera que quer conhecer. Pela sua experiência, vale muito a pena, muito mesmo. Pela sua experiência, daqui a pouco você pode começar já a fazer um de gestão também. Eu acho que vai ter muito conteúdo para falar, pelo que eu estou observando aqui. Já pode até começar a pensar nessa possibilidade, talvez. Não, eu não posso se deixar. Eu tenho um outro empreendimento em paralelo que está inaugurar em maio agora, veio essa pandemia aí, atrasou. Mas também dali a gente já pegou o limão e tentou fazer uma limonada que tem saído muito bacana. Então eu tô nesse momento pelo menos, eu tô bem atarefado, então não dá pra... Minha mulher tenta me frear aqui pra eu não inventar mais nada, não. Mas é bom, né? No geral acaba essa ocupação assim. Eu gosto. Bom, né? O empreendedorismo, quando a gente tem propósito, é muito, muito bacana, muito engrandecedor, né? E pra gente ir encerrando mesmo, queria que você deixasse aí um conselho pra galera que tá no começo da trajetória, muita gente que escuta aqui é estudante, são pessoas que estão começando aí na carreira do empreendedorismo. Queria que você deixasse um conselho para esse pessoal que está no comecinho. Então, primeiro é que se pensa em ter um negócio, cara, não deixe de colocar em prática, entendeu?
a ideia ficar na cabeça só, não só a frustração no futuro, como você deixar de viver uma experiência fantástica, né? Tem gente que realmente não quer, não tem o perfil, e isso não é problema nenhum, mas para quem tem essa vontade lá dentro, não pode deixar de viver isso, porque eu sou suspeito para falar. Eu acho fantástico você criar soluções, criar algo que vai impactar de alguma forma, né? Eu costumo dizer nos eventos que eu participo que é o seguinte: se você tem uma ideia que soluciona algo e você consegue impactar pessoas, não importa qual é o volume de pessoas, assim, não tem como dar errado. Aí é você se preparar, entendeu? Então, se a pessoa realmente tem esse desejo, tirar do papel, isso é fundamental, não deixar isso parado e se preparar para isso, cara. Hoje o que não falta é conteúdo para você se desenvolver, né? Eu falo que eu tô caindo até num momento aí que eu sempre fui muito de ler, né? Eu sempre li muito livro de gestão, de liderança. Eu tive um momento quase que de fanatismo por leitura. E hoje tá muito mais fácil até, né, cara? Você tem conteúdo tão bom quanto que você pode, no caminho, no trânsito, você tá ouvindo no carro. Em outro momento, você tá, às vezes, fazendo uma planilha, alguma coisa, você pode estar com fone ouvindo uma palestra. Então, assim, conteúdo não falta, né? Realmente, só quem não quer é que não evolui nesse momento que a gente vive hoje, que tem conteúdo para todo lado. Então, isso é muito importante, você buscar realmente essa evolução. E para quem não é da área, cara, um conselho que ontem a gente conversou muito no podcast que a gente fez, você ter alguém para te ajudar e para ser um braço forte na sua empresa no financeiro. Né? É algo que eu já enxergo conversando com pessoas e amigos. Ontem ficou muito claro isso conversando com o Maquer. O que é o normal quando você constrói um negócio? Você é muito bom em fazer alguma coisa, então você vai querer que aquilo seja fantástico, você vai botar toda a sua energia nisso. Então por exemplo, eu vou ter uma loja de roupa, o seu ideal é esse, você vai fazer tudo para que a roupa seja bem feita, seja bonita, que o seu time seja engajado com isso, tudo isso é natural de você fazer. Agora, um controle contábil e financeiro bem feito, no início, você não se preocupa naturalmente com isso. Entendeu? Naturalmente você não faz. Às vezes pega um contador ali que é conhecido e tal, e ele vai fazer daquele jeitinho ali, conforme você vai crescendo, ele não consegue dar conta. E aí quando você vê um problema que podia ser muito menor, já virou um problema muito maior. Com certeza. Então, acho que esse é um conselho que qualquer pessoa que vai começar um negócio tem que ficar atento a isso. Assim. Desde o primeiro instante, ter um foco no financeiro e contábil. E se você não é a pessoa para ter essa preocupação, que você traga alguém para ser esse braço aí na sua empresa, porque do contrário, você vai ter muito trabalho, muito custo por conta dessa falta de atenção de um setor tão importante em qualquer empresa. Fechou. No mais, eu queria muito te agradecer pela participação, muito bacana. Imagina aí a correria que você está, então disponibilizar esse tempo deixa a gente muito satisfeito, muito feliz. Queria te agradecer mesmo mais uma vez, né? Brigadão pela participação, muito bacana o bate-papo. Eu que agradeço, foi muito bacana mesmo. Acho que esse momento, mais do que nunca, e acho que daqui para frente não tem volta, né? Ontem eu ouvi uma palavra muito legal de um amigo empresário também, que a gente viveu uma vida inteira aí na briga de socialismo, capitalismo, socialismo, capitalismo, e se tudo correr como a gente espera e tomara que seja, a gente vai partir para uma era de compartilharismo. Ele inventou essa palavra, que é realmente a gente compartilhar mais, né? A gente está mais preocupado com o meio e com o próximo. Tomara que a gente caminhe para isso. Bacana. Então, galera, vou deixar aqui o link para o podcast, só acessar para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho. Bacana demais, brigadão, e a gente vai ficando por aqui.